chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje vamos entrar mais uma vez no mundo do trading e perceber o que são as Bollinger Bands, como é que nos podem ser úteis e exemplos reais de estratégias que podemos implementar para ter sucesso nas nossas operações. E passamos já diretamente para um gráfico, por exemplo o da Meta. No TradingView, para adicionar as bandas de Bollinger, basta ir a indicadores, escrever Bollinger e adicionar o indicador com o mesmo nome. No gráfico vêm agora umas linhas a azul e a laranja a par com as velas que já tínhamos há pouco. E assim, muito rapidamente, vemos que essas velas raramente saem ou cruzam as tais bandas superior ou inferior. E a razão é simples. As bandas de Bollinger são um indicador de volatilidade. Isto significa que está configurado para mostrar uma média, que é a linha laranja que vem na imagem, por defeito de 20 períodos e um desvio padrão da mesma. Ou seja, de acordo com a volatilidade do preço nesse mesmo período, temos aquilo que podem ser considerado um intervalo seguro de movimentação. E será que seguro é a palavra certa? Eu não quero aqui entrar em grandes detalhes matemáticos, mas se te recordas de uma distribuição gaussiana, existe uma constante que representa 95% das ocorrências, ou digamos dos desvios da média. Essa constante é 2 desvios padrão, ou se quisermos chamar-lhe antes 2 delta. Se entrarmos na configuração do indicador, vemos precisamente que os desvios padrão estão configurados para 2 vezes. Parecia muito complicado, mas como vês, isto é super simples. 95% da variação do preço da meta nos últimos 20 períodos está dentro das bandas de Bollinger. A utilização deste tipo de indicadores, associada à volatilidade através do desvio padrão, é muito utilizado sobretudo para gerir o risco de exposição de grandes empresas a ativos com volatilidade elevada. No entanto, as bandas de Bollinger não podem nem devem ser usadas sozinhas e já vamos ver porquê. Por agora, quero deixar-te então com 2 pontos importantes. O indicador mostra-nos, sobretudo, a volatilidade de um ativo e, dependendo da sua configuração, podemos alinhar a quantidade da ação do preço que queremos ver dentro das bandas. 2 delta já vimos que representa 95%, 1 delta seriam 65% e 3 delta 99%. Mas qual é exatamente a utilidade desta informação? Porque é que queremos saber a volatilidade expectável de um ativo? E aqui entra o terceiro ponto mais importante do episódio de hoje. Todas as estratégias que se baseiam neste indicador assumem que os ativos retornam às médias. Aliás, eu diria mesmo que 90% de todas as avaliações, sejam elas técnicas ou fundamentais, que se fazem hoje em dia, assumem de alguma forma que os desvios acontecem pontualmente, mas a tendência será mais cedo ou mais tarde de um retorno à média. Nós conseguimos ver bem isso no gráfico da Meta, onde o preço se afasta da linha laranja, ora para cima, ora para baixo, mas regressa sempre à mesma, cruzando com alguma frequência. Outra coisa que provavelmente estás a pensar é que podemos usar a banda de cima como uma resistência ao preço e a banda inferior como um suporte ao mesmo. Infelizmente, não funciona bem assim. Repara que neste mesmo caso da Meta, o preço tocou várias vezes na banda superior e continuou a subir. Esta é precisamente uma das razões pelas quais este indicador não deve ser utilizado isoladamente para retirar conclusões e devemos tomar em conta outros fatores para uma estratégia mais eficiente. Um desses fatores é, como já devem ter reparado, a tendência atual. Desde novembro do ano passado que a tendência da Meta é positiva, com máximos e mínimos crescentes e, portanto, sempre que o preço toca na banda superior, acaba por ser uma confirmação de que a tendência se vai manter. Podemos olhar também para o período antes de novembro, onde a tendência era negativa e o preço tocava frequentemente na banda inferior, confirmando assim a continuação dessa tendência. Provavelmente também já repararam que existem períodos onde a tendência não está bem definida, chamados de consolidação, onde as bandas superior e inferior são mais estreitas e antecipam de alguma forma um evento de volatilidade elevada, seja ele uma subida
subida ou descida repentina no preço. Uma estratégia passa precisamente por identificar estes momentos e abrir uma posição. Por exemplo, depois desta consolidação em dezembro de 2022, o preço superou a banda de cima e abrias uma posição. Tendo em conta que ainda não vimos nenhum sinal de saída, estaríamos neste momento com um lucro de mais de 150%. Noutra situação, no início de 2022 temos a consolidação, temos ainda uma ruptura do preço na banda inferior, o que torna este contexto num sinal de volatilidade negativa e pode ser uma boa oportunidade de entrar em short. Algo que até à próxima consolidação teria rendido mais de 100%. Mas não penses que isto é eficaz a 100%, porque até esta estratégia por vezes mostra sinais falsos. Olhando, por exemplo, para o S&P 500, vemos que em março de 2021 tudo parecia indicar que ia existir uma correção e o mercado continuou a subir. É por isso que muitos traders adicionam um outro indicador, o RSI, que aliás até já vimos num episódio anterior. A ideia é conjugar zonas de sobrecompra ou sobrevenda no RSI com ruptura nas bandas de Bollinger. Aqui temos um exemplo prático com o par dólar-euro. Em outubro de 2022 vimos uma ruptura na banda superior, ao mesmo tempo que o RSI mostrava sobrecompra. Isto é um sinal forte de uma potencial correção e foi precisamente o que aconteceu. Por outro lado, no mês passado vimos uma ruptura da banda inferior, ao mesmo tempo que o RSI estava em região de sobrevenda, o que é um sinal de uma subida no preço do ativo. Nestas operações não precisas de manter aberta a posição até ao oposto ser confirmado. Neste último exemplo de julho, se já tivesse fechado a tua trade, tinhas feito 3% em menos de um mês. Nada mal, sem utilizar produtos alavancados. E isto, na minha opinião, é essencial para quem se quer iniciar no trading. Não queiras ganhar tudo num dia, ou numa semana, ou num mês. A consistência é mais importante do que o volume, especialmente no longo prazo. Outro exemplo é usar padrões comuns às inversões da tendência como ajuda para abrir ou fechar posições. Olhando novamente para o S&P 500, reparem que trazia uma tendência negativa desde o início de 2022 e formou um chão ou fundo duplo em outubro desse ano. Vocês podem identificar pelo padrão em W entre junho e outubro de 2022. Este sinal, conjugado com o RSI em sobrevenda e com o preço a romper a banda superior, mostra uma probabilidade muito forte de inversão da tendência que podemos aproveitar para abrir uma posição. As confirmações deste tipo de padrão são então normalmente 3. A primeira é que o segundo chão tocou a banda inferior e ligeiramente abaixo do primeiro chão. A segunda é que imediatamente a seguir o preço foi tocar na banda superior e, por fim, a terceira, o mínimo seguinte não voltou a tocar na banda inferior. Existem obviamente mais estratégias que usam as mesmas bandas de Bollinger e obviamente eu não vou ter tempo de as descrever todas, mas se tens algum interesse em conhecer alguma em particular, deixa então o teu comentário para que no futuro regresse a este tema e explore novas estratégias. Esta semana foi negativa para a maioria dos índices, com Portugal, Canadá, Espanha, França e Rússia a escaparem por muito pouco, a par com o Dow Jones. Também começámos a ver uma desaceleração importante na economia portuguesa, com a indústria a mostrar um abrandamento preocupante, levando 3 meses consecutivos de contração no volume de negócios. Se não sabem, a indústria tem uma representação ainda muito reduzida no PIB, já que perto de 70% do mesmo está associado ao setor de serviços. E até nesses já se começam a ver sinais de forte desaceleração. É bem provável que o turismo nos próximos meses traga algum vento a favor, mas ainda assim eu não sei se isto será suficiente para manter as projeções do crescimento para este ano de 2,7%. Vimos ainda o SEC, a entidade que supervisiona o mercado de ativos financeiros nos Estados Unidos, adiar a sua decisão sobre o ETF de Bitcoin do fundo ARK. Este que seria o primeiro ETF do género no país e poderia desde logo ganhar uma vantagem considerável face à concorrência de entidades como a BlackRock, a VanEck ou a WisdomTree, que também têm pedidos em vias de avaliação. Não conhecemos todos os jogos de bastidores, mas eu arrisco-me a dizer que na eventualidade do SEC aprovar um ETF deste tipo, o primeiro será sempre o da BlackRock. E se assim for, saberemos finalmente quem é que manda no panorama estadunidense. O portfólio fechou a semana nos 31% de valorização e colecionou $18 nestes primeiros dias de agosto em dividendos. Da minha parte, é tudo por hoje. Já sabem que podem ajudar o canal a crescer deixando o vosso like, subscrevendo e, se estiverem interessados em pertencer à nossa comunidade privada no Discord, dar um salto no Patreon e escolher a tua subscrição. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Quanto a mais é que vai ter o orçamento para a saúde? Desejavelmente
nós deveríamos poder atingir, num prazo tão curto quanto possível, um nível da ordem dos 6% do produto interno bruto em despesa de saúde. Isso é quanto? Em dinheiro? O produto interno bruto são cerca de 3 mil milhões de contos, portanto 6% de 3 mil milhões